Seja bem-vindo, pessoal, mais um encontro aqui hoje, né? E quero agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal, que está sempre prestigiando a gente aí, né? Gratidão sempre. E como sempre, né, a nossa caminhada é trazer história de Vargem Grande Paulista. Pessoas que fazem história de Vargem Grande, né? E hoje nós estamos com uma pessoa aqui especial, né, que é Maria José, né? É uma mulher guerreira, que tem umas histórias bacanas, que hoje vai compartilhar conosco aqui, entendeu? E eu gostaria que, né, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Seja bem-vindo, boa noite, dona Maria José. Boa noite. E então, dona José, a gente estava acompanhando aqui, né? A senhora cresceu numa família de 7 irmãos, cuidou dos mais novos. Com essa experiência familiar, influenciou a senhora ajudar as pessoas. Sim. Gostaria que a senhora começasse a contar um pouquinho aí dessa trajetória da senhora. Trajetória, né? Então, meus pais vieram para São Paulo em 1956, são paraibanos, moraram muitos anos em Osasco, e a minha mãe teve os filhos, a maioria em Osasco. Eu, como filha mais velha, a filha mais velha é aquela que, quando a mãe vai para o hospital, é aquela que limpa a casa, é aquela que arruma o bercinho do bebê, é aquela que faz a faxina geral, é aquela que lava a roupa. E desde os meus 7 anos eu lembro, hoje eu tenho 68 anos, né? Então eu digo que faz 61 anos que eu trabalho muito, porque eu comecei muito cedo, né? Olha. Mulher guerreira, né? E os pais, assim, muito católicos. O pai vicentino, e eu aprendi muito com meu pai e com a minha mãe, esse amor pelas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Sim. Esse amor pelas pessoas mais pobres, né? Então tudo começou ali no Rochdale, em Osasco, né? Eu vi aquele Rochdale do início. Certo. E depois essa experiência me ajudou muito, né? Porque hoje eu entendo, né, que a minha família me formou para o cuidado. Por quê? Só cuida de alguém quem foi bem cuidado na infância. Então meus pais foram aqueles pais que cuidaram bem, mesmo na pobreza, mas não deixava faltar nada. A gente se alimentava de acordo com as situações, de acordo com o que o pai recebia, mas não havia reclamação, né? Existia muito amor na nossa família, como existe até hoje. Aí a senhora já começou a aprender o acolhimento por aí. Por né? aí. Minha mãe hoje tem 93 anos. Olha, e amanhã eu estarei com ela, porque eu cuido da minha mãe uma vez por semana. Nós somos 7 filhos e a gente se reveza, né? Olha, que maravilha, hein? E a senhora também trabalhou 12 anos na Latúnica, né? Isso. Dentro da economia de comunhão, né? Isso. E a senhora poderia explicar para a gente o que significa isso, o que a senhora aprendeu lá? Sim. Eu me casei em 1980, tive minhas filhas na década de 80, estava em Osasco, né, quando surgiu aqui na Mariápolis a experiência da economia de comunhão. Em 1991, a nossa fundadora, Chiara Lubick, ela esteve presente aqui na Mariápolis e nós ali presente com ela, mais de 600 pessoas. Olha. E ela viu aqui em São Paulo, quando ela desceu do aeroporto, esse contraste entre a riqueza e a pobreza. E ali, inspirada pelo Espírito Santo, ela sentiu que naquele momento nós deveríamos montar empresas onde pudesse dividir o lucro em 3 partes. Uma parte para desenvolver a própria empresa, outra parte para as pessoas mais necessitadas. Sim. E a outra para a formação de homens novos. Então, hoje no Brasil são mais de 180 empresas que vivem essa experiência. E no mundo inteiro também, em cada ponto tem empresas da economia de comunhão. Eu digo para você que quando eu conheci a Mariápolis, quando eu conheci o Ideal, foi em 1985. Sim. Minhas filhas eram pequenas e um grupo de folclorinas foi para Osasco fazer o Encontro da Palavra de Vida.
em Osasco. É. E ali eu me encontrei naquelas realidades dessas focolarinas. E quando eu cheguei aqui na Mariápolis, eu enxerguei Deus beleza. Deus que se apresentava como beleza. E eu fiquei encantada por essa espiritualidade. Então, desde 1985, eu vivo essa espiritualidade e minhas filhas cresceram todas participando desse movimento. Dentro da religião. Dentro da religião. Olha que coisa então, linda. Hoje elas são mulheres casadas, cuidam bem dos seus maridos, cuidam bem dos seus filhos. Então, essa parte foi muito bem realizada. Mesmo diante de várias circunstâncias que eu vivi, eu tive meu marido durante 30 anos, hoje eu sou viúva, né? Há 20 anos eu sou viúva, mas fui casada durante 30 anos, onde ele bebia muito e tinha toda uma experiência com o marido com relação à bebida, né? Foram anos intensas, mas sempre com a fé em Deus, sempre acompanhada pelo... Sempre acreditando na família, né? Sempre acreditando na família e no amor de Deus. Sim. Essa foi... Porque... E eu sou muito grata a Deus de ter conhecido essa experiência, e com essa experiência na Mariápolis, essa espiritualidade, ela me formou. Sim. Me formou porque eu, em janeiro, todos os meses em janeiro, durante um bom período, a gente participava das escolas sociais aqui na Mariápolis. Porque a Mariápolis também tem todo esse lado da solidariedade e do amor ao irmão concreto, né? Então eu participei por muitos anos das escolas sociais, onde eu me formei nisso, né? Então, se eu já vinha de famílias que realmente eram famílias que se ajudavam, porque os tios e os primos morávamos todos juntos, né? E o pai sempre muito, muito firme. E quando eu me deparei com essa realidade, eu fui me formando aos poucos, né? Cada vez mais ficando estruturado. Né? Porque a gente precisa, na vida a gente precisa estudar. Verdade. E primeiro estudar bem, fazer bem as coisas, para depois começar a atuar, né? E depois esse amor ao próximo que sempre me acompanhou desde os primeiros tempos, né? E lá atrás um pouquinho também, né? Para as mulheres era um pouco mais difícil, né? Ou não? Ou tinha... Olha, eu sou uma mulher com 68 anos que eu nunca... É incrível, eu nunca vi o lado difícil da mulher, porque eu tive que enfrentar. Você sabe que eu estudei com um grupo em Osasco, tinha 200 homens eu fui fazer um curso em Osasco, que o meu patrão me pediu, e quando eu cheguei tinha 200 homens na sala e eu a única mulher. Olha. Mas eu enfrentei aquela situação. Nossa. Eu enfrentei... Líder mesmo. E tinha um rapaz do meu lado que ele cuidava de mim. Ele me protegia. Olha. E nós somos amigos até hoje. Nossa. Se passaram 50 anos e nós somos amigos até hoje. E é uma experiência tão linda. Ele diz que eu fui para ele a virada, né, a virada da vida dele. Olha. No sentido que ele estava quase entrando para o mundo, esse outro mundo. Sim. E ali eu consegui colocá-lo na empresa que eu trabalhava e hoje nós somos amigos. Você acabou ajudando ele também, né? Eu tive 3 filhas, ele também casou, teve 3 filhas. E nós somos amigos. Hoje eu escuto falar o feminismo. Eu falo, mas que isso? Porque eu passei por tudo isso e consegui conviver com essa realidade, né? E hoje também a gente percebe assim que às vezes as mulheres acabam desistindo até mais fácil, né? Sim. Mas é aquilo, né? A sua criação, a família, né? Sim. A sua formação, a sua estrutura. Então se tornou aquela pessoa forte para poder enfrentar as batalhas, né? E eu leio muito. Eu desde criança, eu sempre, mesmo pobre ali, a gente tinha os gibizinhos, tudo mais. Sempre na leitura? Não, sempre na leitura. Eu nunca deixei de ler, eu nunca deixei... Hoje minha filha fala algum assunto, eu consigo conversar com ela,
tranquilamente. Ela falou, de onde você traz tanta informação? Eu falei, eu leio e estou atenta a tudo, né? E a experiência da vida, E né? a experiência da vida. Porque, né, com essa idade, tantas coisas que você passou, agora mesmo a gente estava comentando sobre política dos anos 80, né? Sim. E você vê quantas coisas a gente já passou, né? Sim. Eu também já tenho uma idade aí, e aquilo que a gente tinha comentado lá atrás, né? A evolução, né? Sim. A gente sempre espera que evolui para o melhor. Algumas coisas para o melhor, mas algumas coisas, né? E aí, essas coisas que não vai para o melhor, as pessoas estão desestruturadas e é na onde que fica muito mais difícil, né? Mesmo lá atrás, nos anos 80, né? Que a gente teve o prazer aí de viver essa fase, momento tão lindo, a gente via que não tinha tanto abismo, né? Que tem hoje, né? Que a maior parte do jovem hoje cai nesses abismos e para voltar é muito difícil, né? É complicado, não é simples não. Mas é isso aí, pode continuar aí a história da senhora que está maravilhosa. Sim. Então, essa realidade. Eu cheguei aqui em 1993, 8 de março, olha que lindo, Dia da Mulher. Olha só. Cheguei aqui em Vargem Grande com meu marido, com minhas 3 filhas. Maravilha. Naquele período era muito difícil alugar casa, mas eu consegui alugar uma casinha, aluguei a minha casa em Osasco. E fiquei um período nessa casa, né? As crianças pequenas, mas sempre muito amadas também, minhas filhas. Olha. Mesmo com toda a dor que a gente vivia dentro de casa, com o alcoolismo do marido, Não é fácil. o pai dizia assim, eu lembro muito bem dele, um dia falando para as filhas, eu tenho uma situação muito difícil, mas eu não quero que vocês briguem, não quero que vocês discutam. E o meu marido, foi tão lindo a experiência com o meu marido, que eu trabalhava muito. Ele não tinha condições mais de trabalhar devido ao alcoolismo, mas ele ensinava as filhas a cuidar da casa, a lavar roupa, a cuidar da casa, a cozinhar. Ele ensinava a cozinhar. Cumpria com as obrigações dele, né? Então esse amor permaneceu e ele aprendeu muito com a gente, porque nós participávamos todos na Mariápolis e o meu marido, ele não era um homem de dar as coisas, mas ele vendo da forma como a gente vivia dentro de casa, ele começava também. O exemplo de vocês, né? O exemplo ele fazia. Que coisa linda, né? Não, e era engraçado, porque na rua, ele vivia muito na rua aqui no centro de Vargem Grande, e ele era o líder do grupo. Ele era aquele falante, né? E quando ele faleceu, muitas pessoas vieram falar para mim o quanto também ele ajudava as pessoas na rua, os comerciantes. Por exemplo, se tinha pessoa que vendia cachorro-quente, ele ajudava a pessoa, ia buscar batata no supermercado para a pessoa não sair da barraca. Então ele também foi uma pessoa muito especial, assim, meu marido. Maravilha, que bom. Que bom. E aí a senhora se aposentou em 2004, né? Sim. E continuou com ações sociais, sempre foi motivada a ajuda ao próximo, né? Sim. Que bom. Então, nas empresas da Economia de Comunhão, foi uma experiência muito linda na Latúnica, ali no Polo Industrial, no quilômetro 51, que nós fomos a primeira empresa a chegar no Polo. E cada uma de nós tínhamos algum conhecimento. E trabalhávamos com uma focolarina casada, a mãe do Paulo Gaspar, Maria do Carmo, eu fui sócia dela, depois eu me tornei sócia, né? E o nosso objetivo ali na Latúnica era olhar cada pessoa, cada funcionário ali foi amado por Deus e por nós primeiramente, por Deus primeiramente e por nós. E a gente cuidava de tudo. Eu lembro de uma funcionária que a gente cuidou de todos os detalhes do casamento dela, do vestido de noiva que ela queria de um jeito. A gente queria saber quem era essa pessoa que ele ia casar. A gente procurava saber. Sim. E elas naturalmente participavam também. Então foram assim, eu trabalhei 12 anos e foram 12 anos intensos, né, de muito amor, que a gente... A união era muito a gente forte, vivia. né? A gente vivia esse amor
das sócias da Latúnica com os funcionários. Então, foram momentos esplêndidos, Olha. né? Que ficará para a eternidade. Quanta coisa boa, né? Nossa. E aí Aí em 2004, o que aconteceu? Eu me aposentei, eu precisava parar, porque chega um momento da vida que as forças já não são mais as mesmas, né? Fiquei um período em casa, um ano em casa, tranquila, sem pensar muito, só contemplando em 2004. Fazendo uma reflexão. Mas ao mesmo tempo eu ficava sempre com esse olhar. Eu percebi que tinha um grupo, antes da estrada ser renovada aqui na Raposo Tavares, era uma estradinha de ida e volta. Isso. Então ali na estrada tinha um local de reciclado. E o que eu fazia? Eu ia visitar o pessoal do reciclado uma vez por semana, mesmo para estar com eles, conversar com as mulheres, conversar com os homens, eram de outra religião. E a gente tinha oportunidade de fazer uma oração juntas, independente da religião que eles estavam praticando, né? Depois, nesse período, logo em seguida... A senhora chegou também a trabalhar no presídio feminino, né? Isso. Então, no presídio feminino, eu passei um período de 6 meses, mais ou menos. A empresa que eu trabalhava levava essas tomadas para as presidiárias fazerem, montarem. Era um trabalho muito grande dentro do presídio feminino aqui da Raposo Tavares. E eram 400 mulheres que entravam naquele espaço. Nossa! O primeiro dia que eu entrei no presídio, eu tremi na base, mas eu fui com medo mesmo. É uma coisa diferente. Diferente, eu fui com medo mesmo. Eu falei, eu tenho que encarar. Você sabe que esse medo sempre acompanha a gente a vida inteira. É uma experiência, né? Mas depois, no primeiro dia, eu observei. No segundo dia, entrei normal. No terceiro, eu conseguia conversar com as presas. De estar junto na própria bancada delas, conversar com cada uma e, logicamente, fazer o trabalho do qual a gente precisava fazer, mas eu tive muita oportunidade. Eu vi assim que não tinha só moças dentro do presídio, tinham mulheres da minha idade naquela época, mulheres de 50, 60 com histórias anos. também, né? E com muitas histórias. Muitas histórias, muitas dores, muito sofrimento, né? Mas eu tinha oportunidade de trabalhar ali junto com elas. E sempre dando uma palavrinha de... Sempre dando uma palavra de incentivo, de amor, de escuta atenta, né? Porque a gente precisa dessa escuta atenta, fazer sempre, né? Fazer bem feito, né? Que maravilha. Isso. Nossa, coisa linda. Depois, o que é... Paralelamente a isso, 2005, mais ou menos, eu passei em frente à paróquia Frei Galvão, que ela tinha sido instituída naquele período. Sim. E eu falei com a Majô, que é uma grande amiga minha, falei para ela, Majô, gostaria de entrar na realidade da paróquia. Ela falou, olha, eu olho para você, eu vejo a Pastoral da Saúde. Sábado terá uma reunião. Pronto, aí no sábado eu já cheguei na reunião na Pastoral da Saúde e ali o padre identificou que eu poderia ser a coordenadora e eu assumi imediatamente. Fazia os cursos em São Paulo, na Lapa, levava as agentes da Pastoral da Saúde. Fizemos por um ano com o padre Júlio Munaro, que hoje é falecido, mas foi um curso muito bom. E depois aqui na região nós trabalhávamos muito, nossas agentes em toda a região trabalhavam muito visitando os doentes. E eu encontrei no Tijuco Preto um jovem de 18 anos que se chamava Rodrigo e esse jovem... quando nós chegamos para visitar o Rodrigo no Tijuco, fazia 9 dias que ele não tomava banho. Nossa. Então ali nós proporcionamos o banho e depois eu tive a oportunidade de conversar com ele melhor. A família morava do lado, né? E fomos fazendo visitas semanais para o Rodrigo.
E eu fui entendendo tudo que estava por trás, o que tinha, porque ele era tetraplégico, né? Ele tinha caído dentro de uma lagoa para o lado de Cotia, né? Um acidente, né? Um acidente, e pronto, aí conseguimos conversar com a família e se estruturar. Ele tinha muitos exames no Hospital das Clínicas, a gente conseguia acompanhar o Rodrigo no Hospital das Clínicas, tinha fisioterapia em Caucaia, eu tinha oportunidade de ir com ele dentro da ambulância, e nós fizemos esse trabalho 1 ano e meio. E o que aconteceu? Eu via que era impossível ele continuar naquele local onde ele estava, porque ele não era bem cuidado. Certo. E eu comecei a identificar os CRAS. Eu não conhecia os CRAS naquele período, então comecei a conversar com as assistentes sociais, e depois de 1 ano e meio, uma assistente social de Cotia conseguiu colocar o Rodrigo no Cotolengo. O Rodrigo voltou a estudar, ele está muito bem, eu sempre o visito, eu sempre converso com ele pelo WhatsApp, e ele está muito bem nesse período. Olha que maravilha. E ele se reencontrou, ele se reencontrou mesmo. Você vê como a ajuda é tudo, né? Foi. Se a pessoa não tem uma ajuda, não tem sei lá, mesmo numa palavra, a gente não vive sozinho, a gente precisa, depende das pessoas. Sim. Tem como, tem que aparecer alguém e ajudar, e a pessoa precisa mesmo, e não tem pessoas que falam, eu não preciso, não é assim, as pessoas têm, e aí encontram uma pessoa, né, com uma alma tão boa, com uma missão tão bacana como a sua, né? Isso porque daí, nós temos que dar a ferramenta, né? Sim. Eu aprendi uma coisa muito importante, escutei isso na Mariápolis. Sabe aquela história do peixe, de ensinar a pescar? A gente diz assim, né? Vamos ensinar a pescar. Mas existe uma outra situação, pescar juntos. Pescar juntos. Não é ensinar só a pescar, é pescar juntos. Então, uma parte da minha vida foi fazer essa experiência junto, encontrar as saídas, encontrar as ferramentas, né? Porque às vezes a pessoa está fragilizada. Exato. E precisando e não vem ajuda, é muito difícil, né? Mas o humano, infelizmente, quando a gente entra numa decadência, se não tiver umas pessoas boas, assim como a senhora, umas pessoas que, sei lá, os grupos, né? Esse dia eu estava até comentando com o Napoleão, né? O Nelson Napoleão, que ele faz um trabalho maravilhoso. Ele distribui alimento, acompanha a família, né? Eles faz de tudo, procura emprego. Eu acho um trabalho tão lindo, né? Sim. Entendeu? Se a gente for parar para pensar, tem muita gente boa aí que ajuda, né? Sim, tem. Entendeu? Tem uma rede de solidariedade muito grande, e é necessário. Então. Né? E o povo brasileiro é muito, muito amoroso, eles se juntam ali, vamos, e acontece. Acontece. E tipo assim, conversando aqui com você, se vê que você tem uma luz muito maravilhosa, mas isso é uma missão que Deus dá, não tem como, né? Entendeu? Eu sou muito tranquila com relação a isso. E você vê que você é uma pessoa forte, né? Uma pessoa que tipo assim, rocha. Porque a pessoa, quando é forte, ela encosta perto das pessoas fragilizadas, elas conseguem fazer uma diferença na vida, né? Entendeu? Então isso daí que é bacana, né? O amor em profundidade, né? De olhar para o irmão e ver Jesus em cada um. Né? E foi isso que eu aprendi, e é isso que eu coloco em prática todos os dias. E a religião também, né? E hoje eu vejo assim, eu acho que a religião, voltamos lá no jovem, né? Eu acho que o jovem, eu cresci já dentro de uma igreja, entendendo? Hoje a gente ouça falar assim pro filho, o pai, você tem que ir na escola, você tem que ir não sei na onde e tal. Ele não fala que você tem que ir na religião, ele fala, quando crescer ele vê o que ele quer, não é assim. Não é por aí. Né? Eu acho que tudo é uma gama ali, que aquilo vai se estruturar, né? Exato. A criança já cresce ali com fé, já cresce com amor no coração, né? Então,
E apesar que hoje eu vejo as crianças, muitas crianças aí, hoje elas têm muito afeto pelos animaizinhos. Antigamente era meio, né, eu acho que já deu uma mudada bacana. Mas eu acho que essa parte da religião, eu acho que deveria ser Que mais... é fundamental. Porque É fundamental. a fé, a religião, você não vê um jovem que foi criado dentro de uma igreja, que foi ali com uma religião, ele não dá uma coisa boa. Né? Só se for realmente uma coisa assim, mas geralmente sempre dá bons frutos, né? É muito importante. Eu tenho uma filha que mora aqui em Vargem Grande, que tem 2 filhos. O meu neto mais velho vai fazer 12 anos agora. E eles vão fazer a primeira comunhão agora, dia 14 de dezembro, os 2 netos. E eu vejo quanto foi fundamental essa experiência dos pais, né? Os pais são muito católicos, participam aqui na Frei Galvão, e eu vejo quanto que é importante nessa educação dos filhos, né? Porque é isso que permanece, é isso que vai permanecer para a vida inteira. Exatamente. Né? O que eles aprendem de pequenininho, eles levam. Isso. Não tem como, não tira de dentro, porque a criança, na formação dela, é o aprendizado. Sim. Né? Porque quanto mais você introduz coisas boas, conhecimentos bons, né? Como funciona a sociedade, o caráter, eu acho que aquilo ali ele já agrega. Sim. Porque se não tem, né, isso, fica aquela lacuna e fica aí vai preencher. Muito grande. Vai preencher como? Difícil, né? dificilmente. Depois lá na adolescência, que já está descobrindo um monte de coisas que, né, que já, como eu falei, é um abismo, aí fica difícil. É verdade. Porque não adianta querer recuperar, não, vamos fazer, não, mas aí já é tarde, né? Aí já perdeu aquela essência e é complicado, né? Sim. E aí a tendência é sempre mergulhar naquele abismo, corre para cá, corre para lá, mas é complicado. E a senhora também assumiu a direção de um abrigo municipal de Vargem Grande, né? Então, eu queria colocar para você, porque eu me lembrei, antes do abrigo, nós fizemos uma experiência com os haitianos aqui em Vargem Grande. Olha! Nós fizemos uma experiência muito bonita com os haitianos quando chegaram aqui em Vargem Grande. Os primeiros que chegaram. Também, junto com um grupo de focolarinos casados aqui da Mariápolis, alguns voluntários, algumas voluntárias, né? Eu faço parte desse grupo das voluntárias, e um grupo de pastores da igreja evangélica. Da igreja presbiteriana aqui de Vargem Grande. E foi muito bonito, porque nós montamos esse grupo e conhecemos alguns haitianos e ali começamos a fazer reuniões todos os sábados com eles, para entender as demandas, o que eles necessitavam. E, logicamente, eles precisavam das coisas básicas, né? Alimentação, cama, guarda-roupa. Para começar uma nova vida. Para começar uma nova vida. Então, fizemos isso durante 2 anos. Foram experiências assim muito bacanas que vivemos com eles. Muitos nós conseguimos colocá-los, os primeiros aqui aqui nessa empresa grande aqui de tapete, no Serrano. J. Serrano, né? E eu era aquela pessoa que entrava junto com os haitianos na sala para eles preencherem a ficha. Eu era liberada para entrar junto. Eu conseguia. Nossa. E eles ficavam felizes. E muitos também entraram aqui na J. Serrano para trabalharem. Depois nós fizemos uma experiência muito linda. Eu vou falar bem rapidamente. Descobrimos que tinha um haitiano aqui num restaurante, trabalhava no restaurante. Quando nós tivemos contato com ele, porque nós fomos procurando esses haitianos aqui, né? E quando nós tivemos esse contato com o haitiano, ele falou: eu não conheço o meu filho caçula. Não conheço meu filho caçula. E deixei minha esposa grávida. Ela já tinha 2 filhos e a esposa grávida. Aí nós nos reunimos novamente, fizemos toda uma comunhão, porque nós fazemos uma comunhão de bens entre nós, e conseguimos fazer uma comunhão de bens para trazer essa família do Haiti. Olha. E conseguimos, foi tão bonito o dia que saímos aqui da Mariápolis dentro de uma van com os
os pastores evangélicos, todos éramos umas 6 pessoas envolvidas nesse projeto e fomos buscar a família que estava chegando. E depois, assim, as voluntárias também organizaram toda a casa deles. Os presentinhos para as crianças, a roupa das crianças, tudo foi visto. E nós acompanhamos essa família por um bom tempo. Olha. Esse foi um dos trabalhos. E os haitianos aqui em Vargem Grande, eles são, inclusive eu tá comentando aí, eu também tenho um amigo meu haitiano aqui no restaurante Varandinha. Varandinha? Isso. Ele é tradicional ali, e ele eu vi ele crescer, ele é uma família abençoada, inclusive eu já convidei ele para vir aqui contar a história dele, né? E tem a família, tem as filhas, e, nossa, é um exemplo de pessoa, né? Que coisa maravilhosa. E foi no Varandinha que eu conheci. Então, ele foi um dos primeiros. Hoje ele está nos Estados Unidos. Ele sempre me liga. Esse amor permanece entre nós. Tá vendo como é bom, né? Sim. Essa troca de afeto, essas coisas bacanas. Nossa, verdade. Maravilha. Depois, assim, você fez uma pergunta, eu mas... assumi o abrigo ali. Eu... A direção do abrigo. Eu vou te contar rapidamente, eu não sei quanto tempo nós temos. Não, pode ficar tranquilo. Mas eu fiz uma experiência muito em Deus. Um dia eu saí de casa, era um dia de domingo, e chovia demais. E eu não quis acordar, e eu precisava vir aqui no centro de Vargem Grande, na ACE, que ia ter uma reunião com um indiano. E todos da cidade estavam convidados a participar desse momento com esse indiano. E eu saí de casa, chovendo muito, e não quis acordar minhas filhas para me trazerem aqui no centro de Vargem Grande. E eu subi a rua falando, aquela rua que você foi, né? Eu subi a rua falando alto: meu Deus, meu Jesus, eu estou sem carro nesse momento. Mas se você quiser, e se assim se proceder, eu viverei dessa forma para sempre. Se for da tua vontade, eu viverei dessa forma. Passou um homem do meu lado que achou estranho eu falando em voz alta. Eu cheguei no centro de Vargem Grande, e o que aconteceu comigo? Quem que eu vejo na minha frente? A Fátima Rocha. Ela olhou bem para mim e falou assim, ela era a primeira dama. Sim. Ela olhou bem para mim e falou: Maria José, eu quero falar com você. Quando terminar esse evento, eu quero falar com você. Terminou o evento, ela veio falar comigo e me fez uma proposta de assumir o abrigo municipal. E me falou o valor que eu ia receber. Olha. Era final de abril e a Diocese de Osasco ia no 1º de maio para Aparecida do Norte. Eu falei: Fátima, eu posso te dar essa resposta segunda-feira? Terça-feira, era terça-feira. Pronto, o que aconteceu? Eu fui para Aparecida, conversei com... Primeiro, o que eu fiz? Eu saí dali tão feliz que eu liguei para minhas filhas e falei assim: olha, isso era meio-dia, vocês podem vir me buscar porque eu tenho uma novidade para contar para vocês. Olha, que maravilha. E foi tão... Minhas filhas vieram e eu falei: olha, acabei de receber uma proposta. E fui para Aparecida, conversei com a nossa mãe e voltei de retorno para Fátima. Fiquei 2 anos no abrigo municipal. Foi um momento muito especial que eu trabalhei ali, junto com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, com a equipe técnica, com os funcionários. E fomos trabalhando bastante. Tanto é que trabalhei tanto nesse período que uma juíza me deu um livro agradecendo quando eu saí. Olha. Pelo belo trabalho que foi desenvolvido. Muitas vezes eu fui incompreendida, porque a gente que é firme, sabe onde quer chegar, precisa fazer as coisas muito bem feitas, precisa fazer as coisas com muito amor, a incompreensão vem. Mas eu segui em frente e aí o que aconteceu nesse período? Eu senti que eu precisava me formar melhor e fiz serviço social. Fiz serviço social durante 4 anos. Durante 4 anos a minha filha
sentada no lado da mesa da cozinha e eu do outro lado, e nós duas estudamos serviço social durante 4 anos e foi uma bela experiência. Isso já com mais de 57 anos, mais ou menos, que eu fiz. Aprendizado nunca é tarde. Foi, nunca é tarde. Aprendi demais, me formei e me capacitei. Olha, que coisa maravilhosa. Nossa, que coisa boa. Sim. E um abraço para Fátima Rocha, né? Que Sim. Deus abençoa ela na jornada dela aí, né? E sucesso para ela, né? Sou muito grata, muito grata. Uma mulher que tem um coração bom, né? Desenvolvemos um trabalho lindo, lindo. Às vezes a pessoa é tão competente, tem tanta coisa para mostrar, mas aí, de certa forma, às vezes ela fica meia repreendida e depende de um monte de coisa, né? Sim. E a pessoa fica meia, entendeu? Então é isso daí. Mas que Deus abençoe a Fátima aí. Que Mas ela... eu tenho a Fátima como modelo. né? De mulher de garra, porque ela... eu trabalhei com ela, eu sei o que significou tudo aquilo. Ela era uma pessoa que ia no abrigo municipal sempre ver como estava a situação, corria atrás de várias situações. Junto com os idosos aqui de Vargem Grande, a Fátima Rocha, ela beijava cada pessoa que chegava naquele CCI. Era fantástico e continua sendo. Eu não estou acompanhando esse período, mas eu sei o quanto foi importante esse trabalho dela. Eu analisando a Fátima, eu analiso ela como uma águia, ela se refaz, né? Sim, refaz das cinzas. Porque poucas pessoas veem isso. Eu sinto isso nela, ela se refaz, porque ela teve uns períodos aí e de repente ela ressurgiu de novo. Ressurgiu. Eu fiquei assim imaginando um dia aquela mulher sendo uma prefeita de uma cidade. Nossa, né? Você vê tanta gente boa, né? Sim. Que coisa linda. Mas isso aí, Fátima, olha. Que elogio, hein? Para que nossa amiga aqui fazer um elogio para você também muita coisa boa. E depois, quando eu me formei, ainda trabalhei no CRAS Tijuco com os idosos. Foi uma experiência maravilhosa. Também, né? Maravilhosa com os idosos. O idoso é bom que a gente aprende cada vez mais, né? Porque eles são muito independentes. Sabe que nós íamos para Aparecida do Norte, todos os idosos saíam dos ônibus e a gente com aquela preocupação toda, eles iam embora, resolviam o que tinha que resolver em Aparecida, em outra cidade qualquer, e 3 horas da tarde estavam todos juntos e não faltava ninguém. E você vê que Deus é tão maravilhoso que o jovem aprende com o idoso e o idoso aprende com o jovem, né? É uma troca. É uma troca. Que coisa incrível, né? E depois nós, no CRAS, nós desenvolvíamos vários trabalhos. Eu lembro do trabalho de jardinagem que foi feito, que foi realizado com os idosos. Eles cuidavam de cada plantinha, de cada detalhe, Foi muito bom. Foram várias experiências. Ensinei os idosos a bordar. Eu tinha essa experiência de bordado e eu ensinava. E nós fazíamos muitas festividades no CRAS Tijuco. Me dá muita saudade desse período. Coisa linda, né? Depois, o que ocorreu? Veio a pandemia, minha mãe veio morar comigo e eu recebi a visita do meu irmão que é focolarino. Eu tenho 2 irmãos focolarinos, um irmão e uma irmã que são focolarinos. E eu recebi essa visita e meu irmão já estava fazendo um trabalho na Fazenda da Esperança, onde o Frei Hans tirou 3.000 pessoas do centro de São Paulo, da Fazenda da Esperança, e levou para a Fazenda da Esperança. 3.000 pessoas em situação de rua. Meu irmão me contando isso, ele falou: Maria José, o ideal seria que cada bairro cuidasse dos seus. Se cada bairro cuidasse das pessoas em situação de rua daquele bairro, não haveria tantas pessoas em situação de rua. E o que aconteceu? Meu TCC foi sobre casas de acolhida em São Paulo, para pessoas em situação de rua. Quando meu irmão foi embora, ele ficou uma semana conosco, eu fui direto falar com uma vizinha se ela estava fazendo jantar para as pessoas. Ela falou: não estou fazendo. Eu falei: eu quero fazer parte. Em uma semana tínhamos mais de 40 pessoas no
junto conosco, que eram as mulheres das igrejas católicas, evangélicas, dos condomínios, 40 mulheres, e todos nós juntos começamos a desenvolver um trabalho no centro de Vargem Grande, fazendo as marmitas. Então, depois, o que aconteceu? Nós fomos para a OAB, por quê? Tinha uma situação, porque não foi fácil naquele período trabalhar com a Guarda Municipal. Hoje é mais simples, hoje é mais fácil. Mas nós conseguimos levar os guardas municipais, representantes dos guardas municipais para a OAB, conseguimos levar a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Saúde, representantes das 3 paróquias que nós tínhamos aqui em Vargem Grande, que temos aqui em Vargem Grande, representante da Mariápolis, e as advogadas da OAB que assumiram essa realidade. Então, todo mês a gente se encontrava para desenvolver um trabalho, como que a gente poderia atuar no centro de Vargem Grande com as pessoas em situação de rua. E um pastor da igreja Betuel, um pastor muito amigo nosso, ele colocou à disposição um local para que eles tomassem o café da manhã. Porém, era eu que preparava esse café. E como eu preparava? Eu não preparava em garrafa térmica. Em caixinhas de leite, uma caixinha de leite de café, outra de café com leite, outra de chá e outra só de achocolatado. Todos os dias, durante um ano, eu fiz isso. Olha. No centro de Vargem Grande, trazendo para esse grupo de pessoas que tomavam café. E tinha um banheiro e um chuveiro para que eles pudessem tomar banho. Então tinha horário de 9 horas para 8h30, 9 horas, todo mundo tomar café. E eles pediram uma casa. Eles falaram: Dona Maria, não tem como a gente arrumar uma casa? E eu saí com o pastor, eu queria lembrar agora. Oh, meu Deus, é difícil, né? Um pastor muito bacana. Eu saí com ele procurando casas e era muito difícil, porque é difícil alugar casas para pessoas em situação de rua. Sim. Mas uma pessoa do nosso grupo lembrou da casa dos avós, avós e bisavós, que é essa casa que existe hoje aqui em Vargem Grande, e que foi uma das primeiras casas construídas em Vargem Grande, onde essa família cuidava das pessoas que passavam pela cidade. E a casa estava abandonada, estava sendo levado tudo, né? E aí começamos todo um trabalho. E eu fiz um contato com o nosso responsável na Mariápolis, e nós conseguimos entrar para a Sociedade Movimento dos Focolari, onde atua com todo esse trabalho social na região, né? Então foi uma experiência muito bacana. Por essa casa, durante 2 anos mais ou menos, passaram 400, entre homens e mulheres, passaram 400 pessoas. Nossa! Porque não eram só as pessoas de Vargem Grande, eram pessoas que vinham... Acolhia de outra cidade. Porque passa pela cidade muitas pessoas e a gente acolhia durante um período. E também fizemos trabalhos sociais. O que a gente fazia? Encaminhava para a rede de proteção, porque existe uma rede de proteção, que é o CRAS, o CREAS, né? A saúde. Então, eu estava com problema de saúde, a gente tinha o contato com o assistente social da saúde. Se estava com uma outra situação de documentação, a gente caminhava para o Poupa Tempo. Então, nós fomos... E depois, assim, e conseguimos encontrar trabalho aqui em Vargem Grande para todos que queriam e precisavam trabalhar, porque era importante para eles. Vocês acompanhavam, né? Acompanhavam. E depois eu tenho um caso do seu Antônio, que ele pediu para ir para... Ele estava na rua e pediu para ir para Minas. Então, o que nós fizemos, essas 40 mulheres? A gente se uniu, conseguimos a passagem, conseguimos as roupas bem bonitinhas, a mala, tudo arrumadinho. Ele se despediu de todas as pessoas em situação de rua de Vargem Grande. Nós conseguimos um táxi para levar até a rodoviária.
Enquanto ele não saiu da rodoviária, a taxista não voltou. Olha. E ele me liga sempre, porque hoje ele trabalha numa casa de recuperação em Minas. Tá ajudando as pessoas, né? Olha que coisa. Então esse foi foram muitos casos positivos. Nossa, porém, assim, em outubro de 2023, eu senti que a minha saúde não estava muito bem e eu precisava dar uma parada. Certo. E o que aconteceu? Eu esperei 6 meses para chegar à Fazenda da Esperança, que assumiu esse local. E eles desenvolvem hoje um trabalho muito bonito aqui em Vargem Grande, com as pessoas em situação de rua. Olha. A senhora já passou o bastão, mas a senhora ainda continua nativa, né? Com esse coração tão bom aí que... Sim. Aí é difícil parar, né? Não, é muito difícil parar. Ai, muito bom. Por que é difícil parar? Porque a gente está sempre com esse olhar. Primeiro para as filhas, os cuidados. Eu tenho uma filha que mora no Edícula, no fundo da minha casa. O ano passado ela passou um período muito difícil de gravidez, né? E paralelamente, ao mesmo tempo que eu cuidava dela. Né? Depois desse ano, uma amiga minha me ligou falando... Tal amiga tá muito doente e falou que é você que é para ir cuidar dela. Olha. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu arrumei minha mala e falei para minha filha, que mora comigo, falei, minha filha, tô arrumando a mala porque eu vou cuidar da Alice, minha amiga. E arrumei a mala e fui cuidar dela, e depois ela ficou internada no hospital aqui próximo. E eu era a pessoa que fazia a escala de quem ia visitá-la. Não faltou ninguém, em nenhum momento, para visitar. E fiz um trabalho muito lindo aqui. Eu vou até falar o nome do sobrinho dela, que é o Cabral, que é um amigo nosso, um amigo muito querido. Olha. E nós fizemos um trabalho muito bonito com os familiares e ela partiu em paz. Olha. Porque a nossa função também na vida é preparar as pessoas para esse momento. É verdade. Isso aí a gente tem que... a gente já sabe que isso não tem como, é inevitável. Quanto mais a gente se preparar, a gente se estrutura, não adianta querer ficar, tem um momento que a gente tem que deixar tudo mesmo e partir de encontro, né, o nosso pai, né? Entendeu? E na visão da senhora, o que a senhora acha que leva uma pessoa a viver em situação de rua, na visão da senhora, assim? Tá. São muitos motivos. Na minha visão, um dos principais motivos é essa pessoa não foi amada em algum momento da vida. Ou tiveram pais que também não foram cuidados, porque existe isso. Sim, existe. Só os pais que se amam e que cuidam, existe uma possibilidade dessa família ir para frente. Mas esse pai, essa mãe que não foi cuidado, eles não conseguem cuidar. E depois existe uma parcela muito grande de homens na faixa etária de 50 a 65 anos que perdem o emprego, consequentemente perdem a família, vão para a rua, muitas vezes não bebiam, e na rua, para sucumbir, para conseguir viver na rua, porque não é fácil, com o frio, com a chuva e com tantas situações de briga, de situações de agressão que existe na rua, eles começam a beber. Muitos não bebiam e começam a beber. Então, uma das causas é o desemprego, é a falta de políticas públicas corretas para trabalhar com essas pessoas. E depois hoje a gente vê um número de jovens que começa a se drogar muito cedo, então vai se degradando, né? Isso leva também... vai se degradando, é aquilo que você tinha comentado lá atrás, que os filhos que são amados pelos pais, né, que foi direcionado pelo caminho correto, porque o pai e a mãe,
Na realidade é o arco e é o arco, né? A flecha é o filho. Sim. Ele é lançado para o mundo, então ele tem que ter uma base, uma estrutura para ele caminhar. Porque chega um momento na vida que hoje eu já não tenho meu pai nem minha mãe. Se eu não tivesse uma estrutura, o que seria de mim? Né? Então é assim, a gente vai, né, se perdendo muitas coisas na nossa passagem. E a gente tem que ter estrutura, né? Você tem que ter estrutura e o aprendizado. Sim. É que nem você falou, eu acho que essa base lá atrás, no começo, os filhos que é amado, que é criado dentro da religião, que tem aquela cultura ali de família. E hoje que a gente vê muito, que as famílias se perderam, né? Está assim, tipo, desconectada. Sim. Então, é complicado, né? Então, a gente tem que orar muito e pedir para Deus que as coisas vai se mudando para ficar melhor. Porque daqui 20, 30 anos, né? A gente, para ter uma geração aí não tão perdida como está ficando, né? Sim. Entendeu? E a pessoa de situação de rua, ela sofre muito. Eles sofrem demais. Eu vi muito homem chorar, vi muita mulher chorar. Pessoas que têm história, né? Tem pessoas aí que de rua, se você for fazer um levantamento, são pessoas que tinham família, que nem você falou, perdeu tudo e aí não consegue mais se levantar e se não tiver um auxílio ali, umas pessoas... As ferramentas, né? A gente diz, são as ferramentas que são necessárias para que essa pessoa... E depois a gente tem a misericórdia para cada um, né? Por cada um. Então, Marisé, para a gente encerrar aqui, que conselho você daria para quem quer começar na área social? Não é começar, né? Deus já deixa dentro, né? Que nem você já deixou essa missão. Pode dar o conselho, você. Se você tá Primeiro é olhar para o irmão e ver Jesus em cada um. Na área social você precisa ir além da dor. Então, é muito importante a gente ver Jesus em cada um. É difícil falar isso, eu ver Jesus em cada um. Mas hoje, nesse momento, eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus nele, né? E o quanto é importante... E depois, assim, não deu certo com uma certa pessoa, alguma situação, a gente recomeça na vida. Recomeça e vamos para frente, vamos ter misericórdia, vamos ter paciência, e as coisas vão acontecendo. A gente... Quero agradecer muito a sua presença aqui. Fiquei honrado. Pensa numa mulher que tem uma luz, que tem uma energia boa, pessoal. Olha, muito, muito bom mesmo falar com você, te conhecer sua história, né? Que você aqui passou, aqui compartilhou um pouco, né? Eu sei que tem muito mais coisas lindas aí. E aí também a gente vai pegar... Eu só vou dizer uma palavrinha. Pode falar. Para a gente cuidar do outro... E isso eu entendi muito bem nesse último ano, a gente precisa se cuidar. Exatamente. Nesse último ano eu procurei uma psicóloga. Bom. Porque, como mãe, como avó, como sogra, existem muitas angústias. Muitas. E a velhice que chega... E quando a velhice chega, não tem outra saída. Então foi muito importante encontrar uma psicóloga. E ela me ajudou muito a encontrar, né? Porque vai dando umas dicas, vai encontrando, e a gente vai entendendo, depois, durante uma semana, você vai entendendo que a vida, a gente precisa continuar caminhando. Precisa estar sempre em oração, caminhando, cantando e contemplando. Porque cheguei num ponto da minha vida também que eu vivo na contemplação. E só para encerrar, hoje eu faço um curso de cuidadora de idoso. Porque eu resolvi não parar. Mas não vai parar, tem muita coisa boa que está acontecendo. No último mês estou acompanhando uma pessoa na Beneficência Portuguesa. E é muito, muito lindo também essa experiência. É gratificante, dentro de um Isso hospital. aí vai te dar mais energia. Sim. Nossa, é muito... Eu me sinto viva. Essa que é a verdade. Glória, que Deus abençoe muito você e dê muita saúde, né? Sim.
Então, aí a gente vai entregar aqui uma pequena homenagem para você, né? Aqui, olha, da gente. Aqui Nossa, que bonito. De você ter vindo aqui participar com nós hoje, né? Nossa, muito obrigado. Entendeu? E foi um prazer muito grande. Sim. Mais uma vez. Eu fiquei aqui, olha, feliz demais de saber da sua história e saber da pessoa tão maravilhosa que você é. Sim. Que tem esse Deus forte aí dentro de você. Sim. Como é bom. Sim. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Tá bem. Obrigado. Então, olha, eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Olha que coisa bacana. Mulher de história de Vargem Grande Paulista, né? E que Deus abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo encontro com algumas novidades aí bem bacanas que está chegando. Muito agradecido, um grande abraço a todos.